Olá amigo do canal Dialeto Nerd, venho aqui hoje trazer-te a crítica de Star Wars O Último Jedi, ou Os Últimos Jedi. Este novo filme da franquia, desta nova franquia, traz uma estrutura bastante diferente das anteriores. Se nos queixávamos, ou se foi uma das queixas em relação ao Despertar da Força, que era muito igualzinho aos outros, a nível de estrutura, o mesmo início de descoberta do herói, o mesmo trajeto, as mesmas conclusões, toda a estrutura muito similar. Este quebrou totalmente com todos os paradigmas, com todos os clichês, e construiu uma estrutura totalmente diferente. A construção do mundo é superior. O mundo ficou ainda mais amplo do que era anteriormente. Muito mais novas criaturas, fantásticas, de destacar obviamente o Porg. Toda a gente quer ter um agora, porque realmente é fantástico, a criatura, muito, muito querida. E muitas outras criaturas que foram inseridas dentro do universo Star Wars, mesmo na sequência do casino e por aí além. Só para mencionar que este vídeo, obviamente, isto vai ter spoilers. Acredito que nesta altura já praticamente toda a gente já viu o filme, ou toda a gente que tenha interesse em ver o filme já o deve ter visto. Como tal, toda a estrutura de imagem do filme, a fotografia, lindíssima, a sonorização, as músicas, a tensão através da trilha sonora, fantástico. Tudo muito bom. A nível visual e sonoro, este filme acho que deu um pulo em relação aos anteriores. O que me deixa mais preocupado e deixou-me mais preocupado foi a incoerência, mais uma vez, do roteiro. O roteiro tem algumas situações conflituantes. Eu acho que ele é bom a gerar vários problemas, ou seja, deixa-te sempre engajado com o filme, tendo vários problemas a surgir constantemente. Se calhar essa é uma das formas que faz com que até muitos de nós, do público que vai ver, nem se apercebe das incoerências que vão surgindo, exatamente porque estamos sempre dentro de uma tensão do novo problema. O problema é, dentro do problema, o problema é a resolução dessas mesmas situações, que é ou de forma muito simplista, ou forçada, ou simplesmente um Deus ex machina, resoluções muitas vezes vindas do nada e sem coerência. Logo de início, o filme começa com a perseguição, não é? da Primeira Ordem em relação à Resistência. Essa perseguição, que é um bloco do filme que é transversal praticamente a ele todo, o que aí por si só já tem problemas, mas já lá vamos. Começamos logo com uma situação inicial, uma situação de comédia, e logo aí eu fiquei preocupado. Fiquei preocupado porque há ali uma brincadeira do Comandante Poe em relação a um dos supostos vilões. E aquela brincadeira, porque é que é preocupante? Porque a comédia inserida daquela forma, de uma forma jocosa em relação àquele vilão, acaba por lhe tirar peso. Aquele personagem fica diminuído logo à partida. Logo, toda a tensão que ele poderia trazer, ele deixa de ser levado a sério, simplesmente o vilão deixa de ser levado a sério. E este é o problema, às vezes, da inserção da comédia nos filmes. Continuando a falar em relação à comédia, a minha preocupação estende-se porque a comédia não é orgânica com o filme, com a narrativa do filme, não é orgânica. Ela para constantemente a fluidez da narrativa para introduzir uma piada. Qualquer um consegue se relembrar daquela situação do fim, a despertar, logo o início uma situação trapalhões, que é ele a cair da maca, depois levanta-se, a espichar água por todo o lado. Ou seja, isso não traz nada à narrativa, nada disso é importante, nada disso é relevado no futuro da personagem, nada disso contribui para nada, ou seja, a história para ter momentos cómicos. E isso, para mim, torna-se preocupante. Star Wars, daquilo tudo que eu me lembro, e eu vou ser sincero, não sou aqui um super fã, não vi 50 vezes cada um dos outros filmes, vi-os todos, mas vi-os 1, 2, 3 vezes no máximo. Não me lembro de Star Wars ser assim. Tão comédia, tão brincalhão, tão paródia. Em toda a situação da perseguição das naves surgem vários problemas de coerência. Uma delas é uma situação que nos coloca a pensar quando a capitã, comandante Holdo, fica para trás, como um mártir, ficando para trás para morrer, e após serem algumas naves abatidas, decide então dirigir-se direita à nave e lançar-se em velocidade supersónica, desfazendo outra nave ao meio.
O que nos coloca a questão que é, então, mas porquê é que ela não decidiu, ela ou outro qualquer, não ficou para trás, quando a situação notava-se que era irreversível, ou com outra nave que tivesse essa capacidade, porquê é que eles não decidiram logo fazer isso? E destruir logo à partida a nave principal da Primeira Ordem. Porque era a nave do Snoke, a nave do líder supremo, a nave onde estava, supostamente, toda a frota imperial, Kylo Ren. Ou seja, seria um ponto estratégico fundamental para a Resistência conseguir sobreviver a toda a situação. Obviamente que isto resumiria o filme, se calhar, a 20 minutos ou meia hora. É perceptível, mas não haveria outra forma do roteiro nos dar uma história um bocadinho mais coerente do que uma situação de perseguição que se estende quase perante o filme todo e fica aquela situação pendente porque eles estão a ficar sem gasolina, uma situação que também não me recorda de ser um problema na franquia anteriormente. Não me lembro de alguma vez ter sido mencionado problemas de gasolina em relação às naves. Não se entende porque é que a outra nave fica a disparar de longe e não se aproxima de modo a utilizar todas as suas capacidades. Não conseguiriam utilizar determinados lasers mais potentes devido à distância, o que faz sentido, porque o fecho, quanto mais curto, mais intenso. Porque é que não se aproximaram? Porque é que outras naves mais pequenas não rodearam a maior e não a cercaram e não dispararam até ela se destruir? Porque é que não vieram outras frotas ajudar aquela e disparar? Porque é que ficaram em todo aquele impasse à espera simplesmente que, olha, vou ficar sem gasolina, aguenta aí um bocadinho e vais-me matar pelo cansaço. Não faz muito sentido. Não havia a capacidade de atingir com determinados lasers, mas depois, quando saem as naves pequeninas que estão mais longe, essas já são acertadas. Ok, não tinham escudos. Percebes, né? Fica um bocado estranha. Esta situação foi um pouco estranha. E é uma situação importante, porque 80% do filme é toda esta perseguição. Não quero esquecer, obviamente, que esta situação, desta cena, a nave atravessar a outra, foi a cena que eu me lembro mais linda de todas as franquias Star Wars. Acho que foi a fotografia mais linda. Acho que no cinema onde eu estava, todo o cinema parou, ficou embasbacado, não só viu nada. Aliás, a cena em si é tão impactante que nem utiliza som. Só uma imagem muito forte pode criar tanto impacto sem sequer ter um dos recursos que ajuda imenso numa imagem, não é? Que é o som. Nem sequer tem som, ou seja, para tudo. E só se vê a imagem da fratura da nave ao meio, com a outra a atravessá-la. A cena mais linda de sempre de Star Wars, de longe. Vou começar então com os personagens. Em relação ao Finn, encontro no Finn um personagem sem rumo, sem trajeto, sem função nenhuma. O Finn entra numa missão que não faz muito sentido, porque tinha tudo para correr mal, obviamente. Ir para outro planeta, encontrar uma pessoa que supostamente eles nunca conheceram, nunca viram, com uma referência apenas de uma flor numa lapela, para ir buscá-la, resgatá-la, levá-la, convencê-la, ir para outra nave, para a nave mãe da Primeira Ordem, conseguir lá entrar sem ser visto, conseguir entrar num dos gabinetes mais importantes da nave, ter os códigos de acesso, ou conseguir abri-la através dessa pessoa que eles iam buscar. Tudo isto sem serem apanhados. Obviamente que isto não correu bem. E todo o trajeto do filme nada corre bem. Aliás, quase nenhum personagem, quase nenhum trajeto neste filme tem um desfecho positivo. Todos eles correm mal. E o do Finn é um trajeto epífio, não traz nada, não funciona em nada, não resulta, pelo contrário, eles são aprisionados. Não faz sentido nenhum, é só para encher filme, para insuflar um filme de 2 horas e meia. Ele não tem qualquer função. Essa situação, como eu estou a dizer, do casino não corre bem. Depois, no fim, outra situação que me fez imensa confusão, que foi quando ele no fim decide ir naquelas navezinhas pequeninas, quando todos desistem, ele decide ir direito ao canhão. Supostamente porque ele, indo direito ao canhão e sacrificando, iria ter a hipótese de destruir aquele canhão. Se ele conseguiria destruir esse canhão, e se esse canhão era tão importante, e estando ele sozinho, em linha reta, como é que é possível que
que as naves e aqueles robôs da Primeira Ordem não o abatessem logo à partida. Uma coisa é eles terem vários alvos, como tinham inicialmente, e alguns foram sendo abatidos. Então, mas depois uma só nave decide ir em linha reta direita ao canhão e não há um disparo para o abater, tendo ele a capacidade de destruir o canhão, que era imprescindível para destruir a barreira, para destruir finalmente a resistência na sua totalidade. Não faz muito sentido. Outra coisa que também não faz muito sentido é como é que o Finn, sendo um Star Trooper, mas daqueles Zé Ruelas, não é? Daqueles Star Troopers, como é que ele tem acesso a tanta coisa e sabe tanta coisa e códigos das naves e como é que se funciona ir para lá, como é que se sai de lá, como é que se entra, como é que se sai, os códigos de controle, como é que se inicia, como é que se reinicia, como é que ele sabe tanta coisa? Ou seja, há aqui uma tentativa clara de dar peso ao personagem do Finn, sem na realidade ele fazer nada de especial, nem ele ter esse peso. E ainda se tenta lhe dar, além de toda esta projeção que já lhe é dada, ainda lhe é dada mais projeção emocional, ou tentativa de projeção emocional, de duas formas. Uma delas tentando arranjar um par romântico, que também soa um bocado forçado, com aquela situação com a Rose, que também é uma personagem que entra assim meio do nada e que também de repente sabe fazer tudo. Tentam fazê-lo de forma emocional dessa forma e também com uma tentativa de suposto sacrifício do Finn, que acaba por nem resultar. E que se calhar até poderia ter algum impacto, mas como eu disse anteriormente, nem faria sentido. Ele teria que ser abatido logo à primeira. Quando deixou de haver tantos alvos, ele teria que ser o alvo preferencial. Ora, a Princesa Leia é uma personagem que, obviamente, que sempre que apareceu em tela neste filme, deixa sempre uma emotividade inerente à personalidade que ela coloca na personagem. Deixa-nos sempre conectado, ligado, damos sempre atenção ao que ela está a fazer e a dizer, e na realidade ela não compromete minimamente. Isto porquê? Porque ela passa sempre aquilo que eu acho que era a perspectiva do diretor, do realizador do filme, que era, ela passa sempre realmente a esperança, a calmia, a tranquilidade. Ela sabe sempre o que dizer e mesmo em situações de maior aperto ela nota-se que é serena, ela nota-se mesmo que é uma líder. E isso ela passa perfeitamente. Só o único senão da personagem dela, mas isso não tem a ver propriamente com ela, tem a ver com o que lhe foi dito para fazer, é aquela cena que, mais uma vez, foi uma tentativa de criar ali um plot dentro de um plot ainda por cima, porque ele estava conectado com o trailer, que é a situação, como todos nós nos lembramos, a situação de ela voltar para a nave, supostamente utilizando a força. Ora, isto traz aqui um certo problema, porque nunca foi mencionado em nenhuma situação que ela dominava a força. Ela já esteve em outras situações também de perigo e nunca manifestou essa força, nem com o cabo de vassoura. O cabo de vassoura como a situação final da criança que no fim, naquele planeta do casino, que se nota que ele já tem alguma apetência. Ou seja, nem uma situação dessas, corriqueira, eu me relembro dela ter utilizado a força. E isso poderia não suscitar um problema se depois fosse mencionado ou dito porque é que aquilo teria acontecido, ou incrementado noutra situação do filme mais para... Não, nunca mais é falado, nunca mais é tocado nesse assunto. Ela simplesmente ali precisou de voltar à nave, utilizou a força que nunca até aí tinha utilizado e nunca mais foi mencionado, nunca mais foi necessária a força, logo vamos esquecer esta situação. Mais uma vez, incoerência, faz-me imensa confusão. Comandante Capitão Poe. Faz um papel, para mim, acho que é um ator de mão cheia, acho que faz um bom papel dentro daquilo que lhe é pedido. Convence como aquele piloto rebelde, sangue na guerra, que quer ir para cima deles, quer fazer tudo, quer resolver tudo, impulsivo. E na realidade ele é mesmo o retrato disso e no fundo é para criar realmente o fosso entre ele e as patentes mais elevadas, as mulheres mais experientes, ou seja, há aqui uma perspectiva da juventude e da impetuosidade da juventude contra a experiência. Tanto que, independentemente do papel ter sido bem desempenhado, todos os planos dele é um fiasco, todos eles correm mal, em todos eles. Mas nota-se, independentemente disso, nós ficamos galvanizados com o personagem, e vamos seguindo, e vamos estando entusiasmados com ele, e nem nos vamos apercebendo que está tudo a correr mal. Tudo o que ele decide fazer corre mal. Até a situação final em que ele vamos sair daqui e não consegue sair porque se não fosse a Rey a levantar as pedras eles não conseguiriam ter saído dali. Mas pronto, de qualquer das formas estamos investidos no personagem, porque estamos envolvidos porque ele transmite realmente aquela dinâmica toda.
Um personagem que, mais uma vez, sofre do roteiro, mas que fez um excelente papel, na minha ótica. Antes de ir para as 3 personagens que eu quero destacar e porque quero falar um bocadinho mais delas e vou deixá-las mais para o fim, vou agora fazer aqui um apanhado dos vilões. E vou fazer realmente um apanhado dos vilões, porque realmente não há muita coisa a falar, porque os vilões deste filme são totalmente esquecíveis, não têm praticamente peso nenhum na trama. Começando por um pequenino vilão, que é o personagem do Benicio del Toro, que na realidade não há muita coisa a falar. Ele possivelmente é sobrinho do diretor ou foi alguma aposta e entrou no filme, porque ele é um bom ator, é um excelente ator, fez o papel dele muito bem, mas não tem peso nenhum, ou seja, ele não resolve nada, apenas trai o Finn e a Rose e o Poe, e quando se calhar poderia ficar a expectativa dele ter um novo volte-face e trair também a Primeira Ordem e voltar, não, ele simplesmente trai e fica por aí. Ou seja, é um personagem que dentro de uma situação que não correu bem, também não tem grande peso, não move a história, não deixou saudades. Em relação à Capitã Phasma, inicialmente, mesmo no outro filme, no Despertar da Força, ficou a ideia que era uma personagem que vinha trazer, obviamente não seria um Darth Vader, mas seria uma personagem que viria trazer também algum peso, até pelo seu visual, ficou uma ideia que seria uma personagem que iria ter algum peso na trama. Ora, se naquele filme ele apareceu 2 ou 3 cenas e não lhe correu bem, foi aprisionado e por aí fora, neste filme também não lhe corre bem as coisas. Ou seja, é um vilão totalmente falhado, não tem peso nenhum, não deixou saudades. Claro que se pode dizer agora que ela possa ter sobrevivido àquela situação, mas quer dizer, apareceu também neste filme só para, mais uma vez, engrandecer o personagem do Finn sendo derrotada, ou seja, pensando que seria uma personagem badass, não fez nada especial. Poderá voltar, talvez, mas não sei se vale muito a pena continuar a aparecer. Em relação depois ao suposto grande vilão do filme, pelo menos foi assim que foi inicialmente retratado. Isto porquê? Que é o Snoke, não é? O líder supremo, Snoke. Pensaríamos que ele iria trazer uma nova vilania à saga Star Wars, tendo em conta que ficou mais ou menos assente que o Kylo Ren não seria esse personagem, devido ao filme anterior perceber-se que ele, muito titubeante em relação a tomar uma decisão de que lado estaria, apesar de estar do lado da Primeira Ordem, mas que pensaríamos que o grande vilão desta nova franquia seria o Snoke. Ora, não é explicada a sua origem, o que é um problema. Não sabemos de onde é que ele vem, para onde é que ele vai, o que o levou até àquele posto, em que ponto é que ele começou a aprender e a dominar a força, se ele é um Skywalker, se ele é primo do Yoda, se o que é que ele é. Não houve uma história para solidificar o personagem. E depois percebe-se porquê. Naquela situação de morte que, mais uma vez, lá está, não fez sentido nenhum. Ora, se ele era um personagem tão poderoso, controlava a força de uma maneira absoluta, ele conseguiu controlar todas as emoções do Kylo Ren, conseguiu fazer uma linkagem através da força entre o Kylo Ren e uma personagem que nunca tinha visto na vida, que é a Rey. Conseguiu linká-los, conseguiu manipular o Kylo Ren, puxá-lo para o lado negro, conseguiu fazer com que ele, a determinada altura, tivesse aquelas dúvidas para que a convencesse a Rey a vir-se entregar, e depois morre naquele truque barato de ok, estou a rodar aqui o sabre ao teu lado e tu não estás a perceber. Não faz sentido nenhum. E é só parar para pensar um bocadinho. Se o Snoke consegue entrar dentro da cabeça do Kylo Ren, manipular as suas emoções, perceber, dominar a força do próprio Kylo Ren e de todos os personagens, como é que ele não se apercebe que ele está a utilizar a força para o matar a ele? Possivelmente, esta situação da história do Snoke, como de outros personagens, por exemplo, até desta Capitã Phasma, ou até do personagem do Benicio del Toro, que eu nem me lembro do nome, possivelmente sairá agora no universo expandido de Star Wars, que é o que eles querem fazer, ou seja, em livros, ou em séries, ou em spin-offs.
que é um verdadeiro caça-níquel agora, o que a Disney vai fazer em relação ao Star Wars, lançando tudo o que é spin-offs para contar histórias de personagens que não ficou nada contado, propositadamente. Ora, vou agora então falar das 3 personagens principais do filme, na minha ótica. Começando pela Rey. O meu problema com a personagem da Rey, e é um problema que já vem do outro filme, é a facilidade como tudo lhe acontece e como ela domina a força praticamente sem ter o mínimo treinamento. Ou seja, tudo lhe acontece, ela consegue despoltar a força dentro dela e manipulá-la de uma forma como se já tivesse uma experiência enorme. O que é exatamente o oposto. Quem vê a personagem pensa que ela domina as artes por ter tido anos e anos e anos de treinamento. Mas se já no primeiro filme, no Despertar da Força, ela consegue de uma maneira, na minha ótica, ridícula, combater e vencer o Kylo Ren, que era um personagem que tinha um treinamento Sith e Jedi, os dois, enquanto a Rey não tem nem um nem outro, supostamente. Não tem treinamento nenhum. E tudo o que ela faz, a força manifesta-se de uma maneira muito forçada. Muito forçada. A atriz Daisy Ridley faz um bom papel, transporta aquele carisma da personagem, nada contra a personagem, acho que faz um bom papel e ela desempenhou bem. A trama em relação aos pais é uma trama que deixa muito a desejar, porque é criada, e é o próprio filme que a cria, uma certa expectativa em quem é os pais dela, e depois não entrega nada, que simplesmente a abandonaram e deixaram. Ou seja, podíamos pensar que isso seria um plot twist que daria ali mas não dá a sensação de nada, fica ali, é introduzido e fica esquecido no filme. Não traz impacto. Poderia ser o plot twist poderá funcionar trazendo um impacto maior do que a previsibilidade, mas não o traz. Simplesmente fica esquecido. Existe uma tentativa no filme de fazer um paralelo entre o Rey do lado bom da força e do Kylo Ren do lado negro da força. A meu ver, a personagem e a ligação entre os dois teria funcionado muito melhor se a Rey tivesse tido também as mesmas dúvidas, de igual modo e de igual quantidade, que o Kylo Ren teve. Ou seja, da mesma forma que o Kylo Ren teve dúvidas em relação ao equilíbrio dentro dele entre a força, ora do lado bom, ora do lado negro, a Rey precisava também ter estado nos dois opostos. Acho que faltou isso na personagem, estar também dos dois lados. E não é só cair num buraco e ver-se num espelho. Não. Era estar mesmo do outro lado, e estar deste e estar do outro lado. E o estar do outro lado passaria simplesmente por ter uma atitude que não se coadunava com um personagem que é um herói, não é? Só numa atitude dessa já daria para perceber que a personagem estava a ter também oscilações. E a personagem não tem oscilações. E acho que faltou isso para criar realmente um uníssono entre Kylo Ren e Rey na ligação da força, nos dois lados da força. Acho que faltou esse equilíbrio na balança. Passando agora para Kylo Ren, interpretado pelo Adam Driver. Adam Driver que faz um papel fantástico, magnífico, grande ator, fenomenal. Ou seja, todas as expressões dele, todas as sensações que ele tenta transmitir, eu recebi-as e aceitei-as e abracei-as completamente. Nada falhou, fiquei realmente e fico cada vez mais fascinado em cada filme que vejo dele, fico cada vez mais fascinado com o ator em si. Ele entrega totalmente aquilo tudo que lhe pedem. O meu problema com o personagem do Kylo Ren, além da situação da morte do Snoke, que não faz sentido nenhum, é que o personagem, até determinado ponto, até mais ou menos essa sequência dele matar o Snoke, o personagem parecia que ia ter um rumo diferente daquele que teve. Ou seja, o personagem, em todos estes dois filmes, anda constantemente a oscilar. Nessa situação, nessa sequência, percebeu-se porque é que ele estava a oscilar. Ele estava, consequentemente, a oscilar devido a uma influência do próprio Snoke. De qualquer das formas, pensaria-se que iria vir ali um plot twist diferente, algo que nós não estávamos à espera. Possivelmente passar ele para o lado do bem e a Rey para o lado do mal, haver uma inversão de papéis. Ou seja, eu esperaria ali, estava à espera de uma surpresa grande ali. Na resolução do conflito do próprio personagem, porque ele é um personagem que está constantemente em desequilíbrio, ora é puxado para um lado, ora é puxado para o outro, e pensaria ali eu que ele iria ter uma resolução diferente do que ela que teve. Mas não. Infelizmente, o personagem começa como um bebé mimado cheio de raiva e acaba como um bebé mimado cheio de raiva que não lhe fizeram as vontades e, como tal, quer partir tudo. Faltou maior profundidade no personagem,
e praticamente aquele desequilíbrio não deu em nada, porque depois ele, a partir do momento em que mata o Snoke, volta a ficar só mau. Pronto, enquanto ele estava numa dualidade entre bem e mal, ele de repente mata o Snoke e fica só mau. Pronto, agora sou eu que vou comandar a Primeira Ordem, mas sem nós sentirmos que ele tem o controle da situação. Ele parece sempre muito desequilibrado, muito nervoso. E depois há outra situação que é, ele não consegue transmitir, ou o personagem dele não consegue transmitir a força de um grande vilão. Porque ele, no primeiro filme, perde para a Rey. E neste filme, apesar de, mais uma vez que voltar a falar, com imenso treinamento, Sith, Jedi, tem imensa dificuldade em vencer o que seria normal, dificuldade em vencer os capangas do Snoke, que supostamente seriam os maiores lutadores do reino. Tem imensa dificuldade e só o consegue vencer, adivinhem lá porquê, com a ajuda da Rey. Ou seja, a Rey, que nunca treinou na vida, consegue vencer os adversários dela e ainda consegue ajudar o Kylo Ren a vencer os dele. Ou seja, nem sequer o personagem é um vilão absoluto. É um vilão que demonstra ter todas as capacidades de um grande vilão, em que nós ficamos atemorizados com o que ele pode fazer. Não, ele apenas é uma criança mimada que tem um grande exército do lado dele. Simplesmente só isso. E agora vamos para Luke Skywalker. Finalmente. Luke Skywalker, interpretado, como nós sabemos, por Mark Hamill. Mark Hamill, que nunca foi, obviamente, um super ator, mas de qualquer das formas deixou aquele carinho, a mim como fã moderado de Star Wars, deixou-me sempre aquele carinho, sempre foi o personagem que eu mais admirei pelo seu otimismo, tenacidade, tudo aquilo que ele transportava nos filmes da franquia original. Ora, eu fiquei sinceramente desiludido, e foi o que mais me desiludiu no filme, foi realmente o Luke Skywalker, em toda a vertente. Fiquei super desiludido. E se eu ainda há pouco tempo, ou melhor, quando vi o filme, fiquei com a sensação de que eu não consegui sentir, o ator em si não me conseguiu fazer aceitar toda aquela dualidade dele, todo aquele desespero, toda daquela mágoa de já não sou capaz, toda aquela frustração. Eu não consegui entrar dentro disso. O personagem, neste caso o ator, não me conseguiu agarrar nessa atuação. E eu pensei que o Mark Hamill está sensivelmente pior do que estava. Só que, realmente, agora recentemente, vi as entrevistas que ele deu em relação ao filme e fiquei a perceber porque é que tudo isso aconteceu. Ou seja, ele declaradamente nas entrevistas que dá, e não é só uma, já vi pelo menos duas, ele declara que este Luke Skywalker não é minimamente o Luke Skywalker que ele sempre conheceu. Tanto ele até brinca dizendo que este deve ser antes o Jake Skywalker, não o Luke, porque é um personagem totalmente diferente. E eu, de certa forma, vejo isso na atuação dele. Eu não consigo sentir todo aquele desespero do personagem, minimamente. E realmente fica estranho toda a interação dele com a Rey, todo aquele desespero. É imperceptível porque é que ele tenta matar o sobrinho. Ou seja, então o Luke Skywalker é o personagem que encontrou uma gota de esperança, uma gota de bondade dentro do maior vilão do universo Star Wars, que era o seu pai, Darth Vader. Conseguiu encontrar uma gota de esperança e foi tentar convertê-lo, entregou-se de forma a tentar convertê-lo, e encontra no sobrinho uma crescente de maldade e decide matá-lo. Não faz minimamente sentido nenhum. É outro personagem. Não consigo entender o que é que se passou, porque é que quiseram inverter de tal forma o personagem do Luke Skywalker. Outro grande problema que eu tenho com o Luke Skywalker é, na realidade, o final do filme. E porquê é que eu não gostei? Eu não gostei por uma simples razão. Luke Skywalker é, para mim, o maior personagem de Star Wars. É o maior símbolo de Star Wars. É o último Jedi. Tudo aquilo que ele transporta, otimismo, tenacidade, a esperança. Ele é o herói da franquia. E então, já que ele teria que, na visão dos diretores, ele teria que morrer neste filme, ao menos que fosse para criar um impacto e ser um ponto de viragem em toda a história de Star Wars. Um ponto de viragem. E na realidade ele não faz nada disso. Ele sacrifica-se por muito pouco. Para já sacrifica-se de uma forma que não tem tanto impacto. Se fosse realmente para
para morrer que fosse uma forma grandiosa. E uma forma grandiosa, para mim, eu quando vi que ele era um holograma, fiquei um bocado... Ok, pronto, ok, não é ele que está ali, infelizmente. Teria tido muito mais impacto para mim se ele estivesse realmente ali utilizando toda a sua capacidade com a força e estivesse realmente rivalizando com todo aquele exército sozinho. Teria tudo muito mais impacto. Seria mais fantasioso? Ok, talvez fosse, mas para mim, como grande fã do personagem, seria mais aceitável do que depois ver que, e ficou um bocado amargo de boca, que afinal era uma projeção holográfica. E depois é o ele ter falecido por algo tão pouco. Porque nós formos a ver a estrutura do filme, o filme acaba pior do que começa. Ou seja, existia uma resistência no início do filme e no fim fica meia dúzia. Obviamente que ele acaba por se sacrificar pela meia dúzia que acaba por ser o todo daquele momento. Mas não é, o que eu quero dizer é que não é por uma grande transformação no filme. Ele não se sacrifica por algo grandioso, por algo que é um turnover completamente na franquia, por algo que só ele conseguiria fazer. E acho que esse marco, a morte dele, teria que ser isso, um ponto de viragem. Teria que ser algo que mais ninguém conseguisse fazer, ele teria que se sacrificar para isso. E depois fico sem perceber porque é que ele morreu. Porque acabou-se a bateria. Ele tinha uma pilha e a pilha acabou-se e ele morreu. Também não faz muito sentido, não consigo perceber, nem acho que faça sentido ele ter ficado sem energia e ter morrido. Ou seja, é a minha maior desilusão neste filme, é Luke Skywalker, por todas estas razões que eu mencionei. Desagradou-me bastante, fiquei bastante desiludido. Estaria à espera, mesmo se fosse para ele morrer, que tivesse um desfecho em grande. Resumindo, Star Wars, Os Últimos Jedi, é um filme que tem uma mensagem muito bonita, a mensagem de que cada um de nós traz a força, não precisamos de ser uma alta patente, qualquer pessoa pode ter acesso à força, e isso é demonstrado em todo o filme. O problema do filme é que é dito que o filme não está a ter tanta aceitação ou está a ter muitos problemas com os fãs por causa da expectativa criada, e este filme inverte toda a expectativa. É um filme... Eu não acho que... Para já, o inverter a expectativa não quer dizer que seja uma coisa boa. Ou seja, criar algo contra a expectativa não quer dizer que seja boa. É bom quando a inversão da expectativa traz algo superior à sua própria expectativa. Isso sim, isso faz sentido, isso é bom. Agora... inverter a expectativa trazendo algo pior do que o resultado dessa própria expectativa não é algo proveitoso. E o que eu acho foi que isso aconteceu. As inversões não trouxeram nada de novo. E deixa-me bastante preocupado esta situação da inserção de alguns aspectos como a comédia, como não explicarem os personagens de modo a utilizar depois spin-offs e fazer livros e fazer séries. Ou seja, a expansão do universo Star Wars, tudo isto me traz problemas, e ver toda esta utilização da franquia para utilizar caça-níqueis deixa-me bastante preocupado, mas esperemos que daqui para o futuro seja melhor e que venham novos filmes melhores do que este. De qualquer das formas, eu aconselho a ver este filme, porque este filme traz coisas positivas e, além disso, é Star Wars. Até mais!